Bom, vocês estão vendo já a tela aí de apresentação, né, que aparece NBS 16785, que é a norma de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de alerta de tempestades elétricas. Essa norma foi feita o ano passado, foi publicada o ano passado, né, pela comissão da 64.10, lá do COBEI. Então, o que motivou você fazer a proteção de descargas atmosféricas em área aberta? O que motivou foi que as descargas atmosféricas elas podem afetar as atividades de lazer, esportivas, eventos culturais, religiosos, políticos, que atraem grandes concentrações de pessoas, resultando na necessidade de interrupção ou evacuação no caso de risco devido a uma tempestade elétrica. Então, dá para ver, por exemplo, clubes, né, o raio caindo aqui e as pessoas se divertindo aqui na piscina. Então, isso pode ser perigoso, né? Então, em campos de golfe também acontece muito isso. Aqui é uma descarga que atingiu o solo, você vê aqui o sistema, o arvorejamento que ela acontece no local da descarga. Esse rapaz aqui é um jogador de futebol americano que foi atingido por uma descarga atmosférica. Vê aqui o estado da roupa dele todo chamuscado, o tênis perfurado, tudo. É muito perigoso você praticar alguma atividade esportiva, por exemplo, ou de lazer, quando tiver caindo raios, né? Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é que a descarga pode afetar pessoas, animais, equipamentos nas atividades agropecuárias e florestais. Então, aqui uma foto de uma pessoa que teve uma descarga lateral, né, de uma descarga atmosférica. Você vê aqui o arvorejamento na pele da pessoa aqui também. E o que acontece muito com animais, geralmente quando começa a chover, os animais vão para próximo das árvores, você tem uma tensão de passo, às vezes tensão de torque também, mas geralmente tensão de passo, no caso dos animais, eles têm a distância entre as patas dianteiras e traseiras maiores do que o homem, por exemplo, e o local da passagem da corrente é perto do coração. Então, existem milhares de casos de raios que mataram dezenas de animais, vacas, bois, de uma só vez com uma descarga atmosférica. Afetar atividades industriais devido à falta de energia, interrupções não programadas, os processos de produção, então o pessoal ter que parar as atividades. Afetar pessoas na construção civil, presentes em canteiros de obra, na construção de edificações em geral. Então, isso aqui até foi um estudo que a gente fez para a Petrobras, para otimizar os tempos de paradas em obras, em refinarias. Interromper todos os tipos de tráfego, pessoas, energia, informação. Imagine você perder a comunicação, né, em bancos, em outros sistemas de telecomunicação. Afetar pessoas em qualquer atividades externas de construção, operação, manutenção, reparos. Aqui, ó o perigo que esse cara aqui estaria correndo, ou esse aqui, se tivesse caindo descargas, acontecendo descargas atmosféricas nesse local aqui. Aumentar em escala crescente o número de acidentes animais devido ao uso mais amplo de componentes elétricos que são suscetíveis a efeitos de descargas atmosféricas. Então, no caso da indústria, transporte, comunicação. Aqui até essa foto eu coloquei uma pessoa numa fábrica fazendo placas, elas precisam estar aterradas para evitar uma certa eletricidade estática aqui, para não deteriorar, para mostrar que os equipamentos, mesmo esses componentes elétricos, são bastante suscetíveis aos surtos, principalmente os surtos das descargas atmosféricas, e constituir um perigo nas atividades de risco ambiental. Por exemplo, quando eu tenho combustíveis inflamáveis, explosivos, aqui no caso, isso aqui é um tanque de etanol, isso acontece muito, muito mesmo no Brasil, descargas atingirem tanques, principalmente esses tanques de etanol, e ficarem aí uma semana pegando fogo. Isso acontece bastante, né? Portanto, ser causa de incêndio. E além de poder atingir as pessoas em locais abertos, por exemplo, numa praia, num sítio, né? Você vê que no Brasil morrem em torno de 100 a 130 pessoas atingidas por descargas atmosféricas todos os anos. Para isso, nós fizemos essa norma, a norma 16785, ela foi, a primeira edição foi publicada em 30 de
2019. Esse aqui é o título dela. A norma foi baseada numa IEC 62793, 2016, edição 1. A IEC já publicou ou está publicando uma edição 2 esse ano. Essa norma, então, a norma, o que ela inclui? Ela inclui uma definição geral dos sistemas de alerta de risco devido às descargas atmosféricas e eletrização das nuvens de tempestades elétricas. Ela inclui uma identificação dos dispositivos de detecção dessas tempestades elétricas e suas propriedades. Ela dá orientações para estabelecer a metodologia do alarme, quando é que você vai fazer esse alarme, procedimentos para determinar a utilidade dessas informações sobre as tempestades elétricas e também dá alguns exemplos puramente ilustrativos, não obrigatórios, de possíveis ações preventivas. Então, para poder definir isso tudo, a gente precisa saber quais são as fases das tempestades e os fenômenos detectáveis para a emissão desses alarmes. Então, são praticamente 4 fases. A fase 1 é uma fase chamada de inicial, a fase 2 de crescimento, a fase 3, a fase que é chamada de madura, e a fase 4 é uma fase de dissipação. Então, vamos ver cada uma dessas. A fase 1, aquela que é chamada de fase inicial, é uma fase onde a gente vai analisar a eletrização da nuvem por meio da separação das cargas elétricas dentro dessa nuvem. As cargas são distribuídas em regiões dentro da nuvem e produzem campo elétrico mensurável ao nível do solo, e é considerado o primeiro fenômeno detectável anterior a uma tempestade elétrica. Então, o que é isso? Geralmente, uma nuvem ela se eletriza com cargas positivas na parte mais alta e cargas negativas na parte mais baixa. Então, essas cargas aqui também vão induzir cargas do solo, nesse caso, positiva. Então, existe a medição do campo elétrico nessa fase inicial, no solo, para você verificar em que fase e quanto essa nuvem está eletrificada, se ela vai começar ou não uma descarga atmosférica ali naquele local. Já na fase 2, é uma fase também chamada fase de desenvolvimento ou fase de crescimento, que é caracterizada pela ocorrência das primeiras atividades de descargas atmosféricas. Então, essas primeiras atividades, elas ocorrem dentro das nuvens. A maior parte de descargas que ocorrem no mundo são dentro das nuvens ou entre nuvens, e algumas entre a nuvem e a Terra. Então, aí, nessa fase 2, as primeiras descargas entre a nuvem podem aparecer, depois que aumenta a quantidade de carga na nuvem, e pode começar algumas descargas preliminares em direção à Terra. Então, você precisa saber que fase é essa para poder começar a dar um alerta para as pessoas ter tempo de se abrigarem, se for o caso. Já a fase 3 é a que a gente chama de fase madura. É uma fase caracterizada pelas ambas descargas, aquelas descargas entre as nuvens, dentro da nuvem, e principalmente as descargas para a Terra. Então, aí os raios já estão acontecendo. Então, se eu quero me proteger, eu teria que saber da onde que esses raios estão vindo, para onde eles estão indo, para saber como é que eu vou fazer a minha proteção aí. E a fase 4 já seria a fase de dissipação. Então, essa fase é caracterizada pelo decréscimo de ambas as taxas de descargas intranuvem e nuvem-terra e da redução do campo elétrico a níveis existentes, normais, quando o tempo está bom. Então, assim, a chuva acabou, as descargas estão muito poucas, são mais raras, aí eu tenho uma fase que eu preciso descobrir para poder avisar o pessoal que o perigo maior já passou. Tem um filmezinho aqui que eu gostaria de mostrar, que ele mostra bastante a parte, como é que se formam o raio. Numa área, essa aqui é a minha área, alvo,
aqui começam as descargas internas, o meu campo elétrico, os meus sensores pegam o meu campo elétrico, então isso serve para saber se a descarga vai começar naquele local aonde eu vou ter, onde eu quero proteger. Tá? Então, esses sensores, eles têm que ter uma característica de campo, medição de campo elétrico, com certeza. Né? Então, assim, essa daqui, ela serve para verificar se o raio vai acontecer ali naquele local. Tá? É um filmezinho que eu peguei lá dos colegas lá da Aplicações Tecnológicas, que tem esses sensores aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos tipos, da classificação dos detetores de tempestades elétricas. Então, eu tenho vários tipos, né, de sistemas que vai ser em função dos sensores. Na norma internacional, ele chama de classe A, e a gente aqui no Brasil, a gente achou que tem muita coisa que é classe A, classe 1, classe 2, então a gente resolveu chamar de DCE, que seria um sistema de detecção de alerta e alerta de tempestades por campo elétrico. Então, detecção de campo elétrico. Então, os DCE devem ser capazes de detectar qualquer fase da tempestade elétrica, tanto a fase 1, como a 2, a 3 e a 4, dentro da área de cobertura do detetor. Então, eu tenho a minha área de cobertura, ele tem que ver tanto o campo elétrico como o campo eletromagnético, que é quando os raios já caíram, já começaram a cair. Então, dessa forma, eles alertam tanto para tempestades que se formam em cima da área-alvo, como aquelas tempestades que começam fora e estão se aproximando dessa minha área-alvo. Então, esses equipamentos DCE são os mais adequados para você tomar as medidas de proteção local. Então, são os mais completos, os melhores, digamos assim. Você tem o classe B, que seria o DM23, que é um sistema de detecção e alerta de tempestades, também por campo eletromagnético. Esse aí, o DM23, eles devem ser capazes de detectar a existência de descargas atmosféricas intranuvem e nuvem-terra, alertando sobre as tempestades elétricas já formadas, então na fase 2 e na fase 3, e que se aproximam da área-alvo. Então, o que significa isso? Ele não tem necessariamente um detetor de campo elétrico, mas tem que ter um detetor de campo magnético. Então, os raios estão ocorrendo lá na nuvem ou já estão ocorrendo fora da minha área-alvo, e aí você detecta e vê para onde essa descarga está indo, se ela está vindo para o teu sistema que você quer proteger. Já o classe C, que é o DM3, é um sistema de detecção em alerta de tempestade elétrica por campo eletromagnético também, eles são capazes de detectar apenas as descargas atmosféricas, nuvem-terra, alertando somente para as tempestades elétricas maduras, ou seja, a fase 3, que aproximam da área-alvo. Então, a diferença desse para o anterior é que aqui ele só pega esses raios que estão caindo na terra mesmo. Então, se eu tenho meu sistema aqui que eu quero proteger, eu tenho que saber que o raio está chegando perto dele, mas aqueles raios que já estão ocorrendo, porque essas correntes elétricas são correntes altíssimas, e aí o meu sensor ele tem que pegar o campo magnético devido a essas correntes aqui. Existe também um classe D, que também é um sistema de detecção de alerta de tempestade por campo eletromagnético, mas é um detetor que detecta as descargas atmosféricas também só as nuvem-terra, na fase 3, e outras fontes eletromagnéticas, mas com uma eficiência muito limitada. Então, são aparelhos portáteis que você leva no bolso, você vai lá, por exemplo, jogar golfe, você recebe ele dá uma tremida ou faz um barulhinho, na hora que as descargas estão se aproximando muito, então você recolhe lá o seu taco, suas bolas e vai embora para um local protegido. Vamos falar um pouquinho sobre área-alvo. A área-alvo é a área que eu quero proteger. Então, se eu tenho aqui uma edificação, eu posso pôr um sensor aqui, essa daqui vai ser a área que esse sensor vai analisar, tá? E ele está
protegendo só essa estrutura. Agora, se eu tenho um conjunto de estruturas, uma estrutura maior, aqui, um condomínio, por exemplo, aí às vezes eu preciso ter mais que um, nesse caso, 3 sensores, assim, cada um vai ter um alcance aqui, então eu quero proteger isso tudo aqui é a minha área-alvo. Por exemplo, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma linha, que é, por exemplo, uma subestação, eu tenho uma linha aqui, elétrica, eu quero proteger não só a subestação, mas também a linha, então essa aqui é minha área-alvo. Então, além da área-alvo, né, que seria a área geográfica de referência necessária para o sistema de alerta para facilitar a tomada de decisões e ações preventivas antes que ali ocorra um evento relacionado a descargas atmosféricas, seria essa aqui. Ao redor da minha área-alvo, eu tenho uma área que chama área de contorno, que seria o ACT, que é a área geográfica que circunda e inclui a área de monitoramento. A área de monitoramento seria essa daqui, ela também é um pouco maior que as outras. Então, uma área geográfica onde a atividade da descarga atmosférica e outros parâmetros associados à tempestade elétrica são monitorados a fim de fornecer um alarme para a área-alvo. Então, aqui ela vai te dar o alerta. E a área de cobertura, que seria o AC, essa área toda, seria a área para um dado equipamento de alarme que possui uma eficiência suficiente de detecção ou precisão para emitir o alarme. Então, eu tenho que os alarmes, os sensores que estão por aqui, têm que ter uma certa eficiência de descargas que estejam ocorrendo nessa área de cobertura aqui. Então, essa figurinha aqui, ela mostra as descargas ocorrendo em várias, né? Então, por exemplo, na área de contorno, na área de monitoramento e na área-alvo. E aí, o teu sistema, ele vai ter um software onde ele vai estudar, ele vai verificar qual é o momento bom para aquele caso específico para eu soltar o meu alarme, tá? Nesse caso, seria quando a descarga está caindo aqui na área de monitoramento, quando ela entra na minha área de monitoramento. E aí, esse alarme fica, sei lá, pode ser sonoro, pode ser um painel, alguma coisa que vai ficar te indicando que as descargas estão ocorrendo perto do teu ponto lá da tua área-alvo, ou até mesmo na tua área-alvo, e aí, quando ele se afasta, aí ele vai já te falar que pode voltar às atividades normais. Esse aqui é um exemplo de sensor, tá? Esse é um sensor que tem tanto o sensor magnético como o de campo elétrico. Ele está interligado a um aparelho que tem um software que vai estar ligado a um computador e ele vai a pessoa que vai te fornecer isso vai te preparar um software que vai ver como é que vai ser esse alarme e quando ele vai ser disparado, principalmente, para não te dar muitos alarmes falsos. Eu vou mostrar um outro filminho agora, que é referente às descargas que começam fora da minha área-alvo e vão para a minha área-alvo, tá? Então, é um filminho um pouco maior, mais comprido. Eu tenho aqui a minha área-alvo, tenho toda essa quantidade de sensores, são esses pontinhos aqui azuis, e as descargas estão ocorrendo lá fora, né? Cada sensor vai pegando, ou por um efeito magnético, ou por um efeito de campo elétrico, e vai verificando. Aí, quando ele já chega perto da minha área-alvo, ele já começa a dar os meus alarmes, né? Então, já são alarmes de emergência, por exemplo, que as descargas estão chegando, tá? Então, aqui ele tem todo um sistema de triangularização dos sensores para analisar tudo isso que vai acontecendo. E aí ele já solta os alarmes. Por exemplo, quando ocorre uma descarga nuvem-terra, ele pode até medir a corrente. Nesse caso, foi uma corrente de 40 kA. Aí teve uma outra descarga aí de 60 kA nuvem-terra, uma descarga negativa. E aí ele vai
dando os alarmes, que existe a possibilidade de novas descargas. Ele vai... a nuvem está agora em cima da minha área-alvo, né? E aqui o campo elétrico está bastante alto, tal, ele está ali, ó. Aí teve uma outra descarga, uma descarga bem grande, aí, uma descarga de 110 kA, bem ali no centro da minha área-alvo. E aí a nuvem vai dissipando as suas cargas e tudo, e ela vai saindo da minha área-alvo, da minha área de monitoramento, e com isso eu sei o que eu consigo tomar as medidas necessárias para fazer a proteção do pessoal. Pois, bom, esse documento, né, essa norma, tem também um anexo G, onde, da mesma norma, que ele foi baseado num Technical Report da IEC, nesse TR aqui 62713, que são os procedimentos de segurança para a redução de riscos fora da estrutura. A gente resolveu pegar esse documento e colocar dentro da norma como um anexo, que seriam procedimentos de segurança, né? A questão da descarga direta, aquilo que eu falei, que morrem de 100 a 130 pessoas por ano aqui no Brasil por descarga direta, mas no campo, nas praias. Ela dá algumas dicas de você, por exemplo, não ficar embaixo de estruturas metálicas não aterradas, né? Você pode ter uma descarga disruptiva aqui. Ele fala sobre as descargas laterais, se um raio cai numa árvore, que uma parte da corrente pode ter uma descarga lateral aqui para a pessoa, então ele dá as dicas das distâncias que você pode ficar dessa árvore. Ele fala sobre tensão de toque, tensão de passo. Então, se o raio caiu aqui, por exemplo, nessa luminária, a pessoa estiver muito próxima, estiver tocando, eu tenho aqui uma diferença de potencial, então vou ter uma tensão de toque, ou mesmo essas diferenças de potenciais na hora que o raio está dissipando aqui na Terra, né? A Terra tem uma certa resistência, eu posso ter uma diferença de potencial aqui, mesmo que o raio não caiu nesse poste, mas eu posso ter uma tensão de toque menor aqui, mas posso ter. E em relação à tensão de passo, que são a corrente, quando ela está circulando pela Terra, ela gera diferenças de potenciais, que eu posso ter uma diferença de tensão aqui, ter uma tensão que a gente chama de tensão de passo. Ela dá algumas dicas também de problemas que eu posso ter com descargas atmosféricas dentro de uma residência, questões de distância de segurança, não tomar banho, não mexer em tubulações metálicas, desligar, tirar da tomada, televisores e tal. Algumas coisas, ele fala também sobre a proteção dentro de veículos. Muita gente acha que o pneu isola, não é a questão do pneu, não, ele não vai isolar uma descarga atmosférica, tem milhares de volts, centenas de milhares de volts, e não é o pneuzinho de 10 centímetros que vai isolar isso, mas sim a forma, a lataria, o que a gente chama de gaiola de Faraday, é que pode salvar as pessoas se ele for atingido, o carro for atingido por uma descarga atmosférica. Ela dá umas dicas também de distâncias a ficarem de elementos altos, por exemplo, uma árvore, ficar de cócoras, se estiver caindo muito raio, e ficar a uma distâncias maiores de 10 metros, e também não ficar perto de mastros metálicos, nesse caso. Dá algumas dicas também para embarcações, né, para ter algum problema, não ter nenhum problema de descarga atmosférica.